Fala aí galera do canal PSI, tranquilo? Aqui é o Alisson Pavilac, seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial de Photoshop. Dessa vez eu vou te mostrar como criar um pôster retrô muito maneiro no Photoshop. Cá estamos na tela do meu computador, onde que eu aprendi esse efeito massa. Vocês me mandaram bastante falando: Alisson, faz meio que a tradução desse tutorial pra gente que eu quero aprender muito. Texture Labs, aqui eu vou deixar logo embaixo o link na descrição desse canal maravilhoso, cara. É muito massa, muito conteúdo maneiro. Mesmo que você não entenda inglês, você vai conseguir pegar algumas dicas interessantes. Link aqui embaixo na descrição para você também se inscrever lá, dar like e acompanhar os conteúdos muito maneiros. Da hora? Bora vir aqui então. Eu vou utilizar uma foto que eu peguei lá do banco de imagens da Envato Elements, que é o banco de arquivos, não apenas imagens que eu utilizo. Envatoelements.com. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para facilitar a sua vida, e por lá também você pode fazer essa assinatura. É um valor mensal em dólares pago, mas muito bem utilizado. É um custo-benefício excelente. Além de mais, você tem banco de vídeo, música, efeito sonoro, pack de ícone, fontes. Se você desenvolve sites, você tem arquivos em WordPress, plugin. Cara, é muita coisa maneira, tudo centralizado num único lugar. Envato Elements vale muito a pena, são mas quase 4 milhões de fotos para você utilizar. Por exemplo, só vim aqui, digitei, queria buscar algo relacionado a flor e tal, coloquei aqui ó, homem, flores com buquê, alguma coisa nesse sentido para fazer um efeito retrô. Achei essas fotos aqui ó, maneironas, inclusive essa daqui que eu vou utilizar na aula de hoje. Caso você queira utilizar outra foto também, fica tranquilo que também funciona normalmente. Eu já recortei para agilizar o nosso tutorial e eu vou começar a criar nosso novo documento vindo no Photoshop, arquivo novo e bora pôr a mão na massa. Tamanho. Eu vou criar esse pôster numa folha A3, que é grandona, maior do que essas A4 comum que a gente está acostumado a ver. Recomendo você fazer com um computador bom, porque ele vai dar um arquivo, que nem você está vendo aqui embaixo ó, na minha área de status, que eu fiz em off o teste, antes de mostrar a sala para vocês, deu mais de 500 megas de arquivo PSD, então ele fica pesadinho sim, fica aí um aviso. Em tamanho em centímetros, 29,7 por 42 centímetros para esse tamanho A3, resolução de 300, maneiro? Algumas dicas extras como sangria, margem de segurança e tal, eu poderia fazer, isso que também demoraria muito mais tempo, a gente vai ficar muito tempo falando sobre isso, caso você queira aprender mais em detalhes sobre esses arquivos impressos, como tomar todos esses cuidados para mandar para a gráfica e ter um bom resultado final. Eu tenho um curso que fala sobre isso na loja photoshop.com.br, os links também estarão aqui embaixo da descrição. Sempre abre as inscrições do vídeo, de todos os vídeos aqui do canal, que eu coloco muita coisa importante lá embaixo. Inclusive estarão na descrição os links originais de onde eu peguei lá no Texture Labs, ó, por exemplo, todos esses arquivos aqui. Algumas texturas e efeitos que a gente aplica finalmente no vídeo. Inclusive também um packzinho de degradês. Confere aqui embaixo no link da descrição, baixa e vem fazer o tutorial comigo. Eu vou abrir aqui então a imagem recortada que eu já tenho aqui. Clico, arrasto no Photoshop e solto dentro do meu arquivo. Alt, vou aumentar proporcionalmente essa imagem em altíssima resolução. Então se você for fazer nessas dimensões que eu mostrei no início do vídeo, pega uma imagem em boa resolução para ficar maneiro, que senão vai ficar feiona. Encontro aqui um tamanho que fique legal na minha imagem, deixa eu dar uma centralizada. Estou pressionando o Alt para clicar na forquilhazinha e aumentar proporcionalmente para todos os lados a imagem e confirmo na barra de propriedades. E agora que a parada começa, a mágica começa a acontecer. Beleza? Primeiro ajuste que a gente vai colocar no nosso efeito, ajuste de matiz e saturação. Vamos tirar completamente a saturação da nossa imagem. Então aqui no pontinho de saturação deixa em menos 100 para a gente começar a separar os canais de cores. A gente vai pegar 4 canais diferentes para a gente aplicar individualmente uma cor em cada um deles. Feito isso, já deixou em preto e branco? Hora da gente colocar agora um ajuste de cor sólida, mas esse ajuste de cor sólida não é importante para a cor final, e sim o modo de mesclagem que a gente vai utilizar nessa camada, que vai afetar tudo que tiver embaixo dela.
Então vem aqui ó, em ajuste de cor sólida. Escolhe aqui qualquer cor, por exemplo, de maneira inicial. Beleza? A gente vai utilizar mais ou menos aqui nesses tons mais pastéis aqui das cores para a gente conseguir fazer essa separação e dar um ok. Aqui em modo de mesclagem, vem e coloca mistura sólida. Se liga, dando 2 cliques aqui na miniatura da camada, veja como a gente estiver mais próximo que a gente vai conseguir uma separação meio que em 3 cores. Ó. Ctrl+, eu estou dando um zoom, com a tecla espaço eu corro na minha imagem. Veja que a gente tem uma tonalidade branco, uma amarela, outra avermelhada e outra bem mais escura. Agora, nos passos posteriores a esse que a gente vai colocar as cores no mapa de degradê, beleza? Então, ó, consegue dar a abertura necessária para onde que você quer colocar cada porcentagem de cor. Eu acho que aqui vai ficar interessante. Nada que você não possa alterar futuramente se for melhor para o seu caso. Pode dar um ok. E agora que a gente vai, por exemplo, fazer essa separação certinha com o ajuste de preto e branco. Então vem aqui o ajuste de preto e branco. Eu vou até ampliar para que essas propriedades fiquem mais visíveis do ajuste de preto e branco. E aqui a gente vai colocar 40, 60, 40, 60, 40, 60. Para que esses canais fiquem iguaizinhos separadamente. Então se liga, agora a gente consegue ver claramente. Ó, a gente tem uma cor branca, um cinza mais claro que é o 40, um cinza mais escuro que é o 60 e o 100% preto. Beleza? Agora nesse próximo passo que a gente vai aplicar as cores. E eu vou disponibilizar o link aqui embaixo para você baixar esse packzinho de gradientes, de degradês, que o Tesseract Labs disponibilizou lá no vídeo deles, que eles estão mostrando, né, em inglês como que faz esse tutorial. Para instalar é bem fácil, dá 2 cliques sobre esse arquivo que já estará instalado no seu computador, no seu Photoshop, com o Photoshop aberto, claro, né? Ajuste de mapa de degradê e aí que a gente vai aplicar o efeito. Então, abre ele aqui novamente. Arrasta lá para baixo, você vai encontrar essa pastinha do Tesseract Labs, ó. Abre ela e agora tem muitas cores maneiras vintage para você utilizar. Veja que bonitas, todas elas. Aí você pode escolher a cor da sua preferência, não tem um certo ou errado. Manda ver. Eu vou optar por essa daqui que eu achei bem maneiro. Vou dar um ok e vou continuar. E é aqui que eu mencionei, ó, que você pode vir no preenchimento de cor, lá no mistura sólida. Inclusive se quiser renomear a camada aqui, ó, para mistura sólida, para você saber se referenciar melhor na arte. Quando você precisar fazer alguma alteração, você pode dar 2 cliques aqui nas cores e você pode, ó, deixar mais branquinha ou mais escura a sua imagem. Eu aconselho sempre prestar mais atenção aqui nos detalhes, por exemplo, nos olhos, boca, se eles estão bem visíveis. E veja que independente da cor que você estiver aplicando, ele vai aplicar o mapa de degradê que a gente estava utilizando ali na camada de cima. Então essa mistura de cor sólida é só para você abrir para mais ou para menos as áreas claras e escuras da sua foto. E ó, quer ver? Vou até dar um ok. Para ficar ainda mais visível essas áreas claras e escuras, você pode selecionar aqui a foto recortada, clica o botão direito do mouse sobre essa camada e ativa o objeto inteligente se não tiver ativado. Eu aqui, como já recortei, automaticamente uma imagem de série no Photoshop já vem com o objeto inteligente, que é representado por esse símbolozinho aqui ó, dentro do painel de camadas. Vindo agora em imagem, ajuste de sombras e realces, você pode acabar mostrando mais ou menos das sombras e realces dessa foto. Ativa aqui ó, em mostrar mais opções que você vai conseguir esse controle mais facilmente. Por exemplo, em sombras, se eu aumentar a intensidade dessas sombras, veja o que a gente tem. A gente tem mais informações das áreas que são bem escuras da foto. Vamos pegar como base ali a parte dos cabelos. Ó. Quando a gente aumenta bastante, veja que inclusive onde era bem escuro, ele acaba mostrando bastante informação. Que eu vou aumentar um pouquinho, levemente. E caso você queira fazer a mesma coisa nas áreas claras, pode também, ó. Se você aumentar a intensidade, ele na verdade vai fazer o oposto. Ele vai preencher aonde estava branco na sua imagem. Então aqui eu não acho legal se colocar muito não, porque senão acho que vai sujar um pouco a imagem. Então é interessante que tenha essa separação. Tenha o branco, tenha a cor 40 do cinza, a cor 60 que é representado por esse verde e o 100% ali que é o preto. Maneiro? Então feito esses ajustes, pode dar um ok. E agora a gente vai começar a aplicação do filtro de óleo no Photoshop. Aqui você precisa também ter uma placa de vídeo que seja compatível com os recursos do Photoshop. Eu acho que praticamente quase todas são. Se você não tiver uma placa de vídeo, infelizmente você não vai ter acesso a esse recurso. Mas você pode deixar o efeito assim que também fica maneiro. Não é um passo ultra mega exigido, mas fica maneiro se você aplicar.
Tá curtindo a aula? Saiba que a gente tem cursos completões de Photoshop na loja photoshop.com.br e eles estão esperando por você. Um curso iniciante, você tá meio perdido no Photoshop. Pô, Alisson, tô acompanhando, tô achando maneiro, mas tá meio complicado. Tem ferramentas, recursos que eu não tô entendendo exatamente o porquê do que eu tô utilizando e só tô replicando, mas não tô entendendo a base. A gente tem um curso completo de iniciante para você. Caso você queira se aprofundar no mundo dos arquivos para impressão, tem curso de Flyer e Banner esperando por você lá também. Caso você queira, por exemplo, dominar as técnicas de criação de artes para mídias sociais, tem curso sobre isso. Dentre outros, loja photoshop.com.br. Tô te esperando lá de braços abertos para a gente aprender Photoshop juntos. Você vem aqui ó, em filtro, estilização de pintura a óleo. E você vai aplicar essas configurações aqui, ó. Vai colocar dimensionamento e detalhes das séries em 10, estilização e limpeza em 5. Vai variar também de acordo com o tamanho da sua imagem. Se a sua imagem for menor, coloca menos. Se a sua imagem for maior de tamanho que essa, coloca mais. Beleza? Proporcionalmente mais e proporcionalmente menos. Após isso, você pode dar um OK. Veja que ele vai, ó, inclusive aqui embaixo, como ele está em objeto inteligente, fica os filtros inteligentes ativos, se você precisar fazer alguma alteração. Então, ó, como que estava antes e depois do filtro a hora, ele fica mais lavado a sua cena. E caso você queira deixar bem lavada a sua imagem, você pode duplicar essa camada, dando um Ctrl J. Ele vai ter duas camadas, obviamente, né? E agora o que você faz? Você vai vir aqui nessa camada duplicada, vou colocar aqui, ó, duplicada, renomear ela até para você ficar bem fácil de a gente entender. Vem em filtro, novamente estilização, novamente pintura a óleo. E você vai aplicando várias vezes esse filtro de pintura a óleo por cima dessa camada duplicada. Então dá um OK, novamente com as mesmas configurações. E agora o que você vai fazer? Para agilizar esse processo, para você não ter que vir em filtro, estilização, pintura a óleo, você vem apenas filtro, pintura a óleo, que é o último filtro que a gente acabou de utilizar. Ou Alt Ctrl F e vai aplicando, ó, Alt Ctrl F, ele automaticamente já vai aplicar esse filtro novamente para você se dar um OK. Alt Ctrl F, vai aparecer novamente esse filtro. Veja como que cada vez ele vai ficando mais lavadinho a sua cena. Você consegue ver isso pelos pelinhos da barba, pelos fios de cabelo principalmente. E dá um OK. Aqui você pode aplicar quantas vezes você quiser, não tem um certo ou errado. Vou aplicar aqui, ó, por exemplo, já foi 1, 2, 3, 4, 5, mais 7 vezes, 7, 8 vezes. Alt Ctrl F e dou mais um OK. Cada vez ele vai ficando mais lavadinha a sua cena. E aqui que entra um ponto importante também. Caso em alguns detalhes você não queira que essa área esteja totalmente lavada, você pode aplicar uma máscara de camada sobre a camada duplicada, que tem todos esses efeitos de pintura a óleo. Veja como ficou bem mais lavada, por exemplo. Colocando e tirando a visibilidade. E na máscara de camada, você vem com o pincel na cor preta. O preto esconde a máscara de camada. E você acaba escondendo essa região. Mostrando, revelando o que está na camada de baixo. Que é a camada que tem pouco filtro a óleo, digamos assim. Então, por exemplo, aqui ó, nos olhos, eu não quero que tenha tanta essa intensidade, né? Quero acabar mostrando um pouco que tinha ali embaixo. Por exemplo, na barba, se você quiser mostrar um pouco mais dos pelinhos aqui também, e não deixar tão lavado como estava ali, você pode. Você vem aqui e com a cor preta você vai escondendo e mostrando, revelando um pouquinho da camada de baixo. Se liga. Aqui ó, no celular, você quer mostrar um pouquinho mais dos detalhes. Enfim, ó, na sobrancelha. Enfim, aonde você preferir, você pode vir e aplicar um pouquinho de máscara de camada. Se liga? Ficou maneiro, né? Se alguns lugares, por exemplo, específicos da sua cena, que nem aqui ó, nas flores, estavam bem estouradas, bem brancas, né? Até pegar aqui a minha imagem, ó, é difícil até de mostrar nessa mistura de cor sólida quando a gente separa apenas 4 canais, onde é mais branco, ele vai ficar bem nítido, branco, vai pegar poucos detalhezinhos das bordas. Mas a gente consegue fazer algumas correções. Por exemplo, nessa mistura sólida, você pode dar um Ctrl J nela e na camada de baixo você pode deixar uma cor mais intensa, mais forte nessa mistura sólida. Então dá 2 cliques nela. Vamos colocar aqui mais para baixo, onde a gente consiga ver os detalhes das flores apenas, sem se ligar aqui no personagem de cima. E dá um OK. Agora na máscara de camada a gente inverte, dá um Ctrl I para inverter. Essa máscara de camada está escondendo tudo, máscara de camada está escondendo tudo. Altera para o branco e agora a gente vai mostrar apenas nas flores. Eita, nas flores. É isso aí, ó.
Então a gente acaba revelando essa região aqui também. Maneiro? Aí, agora tá tudo visível. Novamente, se você quiser vir na camada de cima, alterar um pouco para mostrar mais ou menos, fique à vontade. Eu acho que até tava muito escuro, vou mostrar um pouquinho mais de claridade aqui na minha cena. Acho que vai ficar melhor aqui, né? E dá um ok. Agora a gente vai se encaminhando pro acabamento, para os arremates finais da nossa arte. Pode voltar na sua pasta onde você baixou os arquivos iniciais que eu te mostrei lá no começo do vídeo, que você pode fazer o link, download através do link que deixei na descrição para você baixar. Esse EPS aqui é um arquivo bem interessante que você utiliza tipo uns raiozinhos lá no fundo. Vou selecionar aqui a imagem já e colocar lá atrás. Plano de fundo selecionado. Abrindo aqui a pasta, arrasta o EPS no Photoshop e solta. Ele vai inserir atrás do personagem já, ó. Que maneiro. Pode encontrar um posicionamento perfeito aí, aumenta, diminui e confirma na barra de propriedades. Legal? Ó, aqui tudo que tiver embaixo dessa camada vai ficar nas cores específicas que a gente regulou lá no mapa de degradê. Vou até abrir o mapa de degradê, ele tá mais pro preto aqui mesmo, aqui, ó. Se você quiser deixar um pouquinho mais marrom, também fica legal. Você pode regular as cores de degradê que a gente está utilizando. Não precisa necessariamente ser exatamente as cores que estavam pré-definidas. Ao invés do preto, eu vou deixar um pouquinho mais marrom e dar um ok. Então, esse ajuste, se a gente deixou em 100%, vai estar marrom, esses raiozinhos lá atrás. Só que se eu for reduzindo a opacidade, veja que se eu chegar ali ó, a 60, então já ficou aquele azulzinho, que era por volta do 60. Se eu baixar por volta do 40, ele vai ficar ali amarelinho, e se eu baixar menos que isso, ele vai ficar simplesmente transparente, branco, da cor que estava lá do fundo. Legal? Então você pode ir consertando, corrigindo, escolhendo as cores através desse ponto. Também vindo aqui em Texture Labs Grunge, tu vai clicar, arrastar no Photoshop, soltar, que é umas bolinhas que se aplica lá no fundo da imagem, também ficam bem bonitas. Vou apenas pressionar Shift e arrastar para cima, vai deformar um pouquinho, mas não tem problema, essas bolinhas lá atrás, porque ele complementa até em cima da borda do nosso arquivo. Confirma na barra de propriedades e aqui você pode escolher a opacidade exatamente da mesma forma que eu mostrei ali na parte de cima, com as cores que você quiser. Eu vou deixar mais nesse verdinho que eu acho que vai ficar interessante, ó. E para deixar ainda mais tratadinha a nossa imagem aqui, o que você pode fazer? Jogar numa camada lá em cima. Então já seleciona uma parte de degradê, que agora quando a gente vir na pasta e arrastar essa textura aqui, ó, arrasta no Photoshop e solta, ela vai ficar em cima de todas as outras camadas. Pressionando Alt aumenta proporcionalmente para ela ficar grandona e completar toda a sua imagem. Confirma na barra de propriedades, tecla V para selecionar a ferramenta mover rapidamente. Barra aqui ó, de modo de mesclagem e coloca em divisão, para ele ficar apenas uma leve texturazinha por cima da nossa imagem. Então ó, sem e com. Ele vai ficar meio sujinho assim, ele dá um aspecto retrô muito bonito. Meio desgastado assim para sua cena, fica bem interessante utilizar esse efeitozinho final. E caso você queira bordas também, que é um outro recurso interessante em posters 3D, você pode fazer isso de uma maneira bem fácil, numa camada em cima da camada que a gente estava executando aqui do personagem. Por exemplo, seleciona a camada do personagem, ajuste de cor sólida, pode colocar uma cor branca mesmo. Dá um ok e a gente vai inverter para a cor do centro para mostrar apenas no centro. Como que a gente pode fazer isso? Pressionando Ctrl, clica sobre a miniatura da imagem de cor sólida. Vem aqui em selecionar, modificar, expansão. Só que você coloca aqui, ó, expansão não. Selecionar, modificar, contração, que você vai pegar a seleção, trazer para o centro, aplicar o efeito nos limites da tela e coloca aí tipo 150 pixels, dá um ok, já vai ficar com uma borda interessante. Caso você queira um pouquinho mais, eu vim aqui colocar mais 50, por exemplo, contração, ou nem precisa, você pode simplesmente vir aqui na máscara de camada, dar um Ctrl I, que ele vai preencher e vai ao inverso a área que estava no centro, se liga. Pode dar um Ctrl D para tirar a seleção, caso você queira uma borda maior, simplesmente vem aqui dar um Ctrl T, pressionando o Alt, vem e coloca uma borda que você quiser aqui na sua cena. Confirma na barra de propriedades. E dessa maneira, meus amigos, olha que pôster 3D maneirão, com qualquer foto que você consegue fazer no Photoshop. Fica um efeito muito bonito. Você
pode fazer com qualquer imagem mesmo, totalmente personalizável, mesmo após a conclusão. Por exemplo, se eu quiser mudar o meu degradê, basta selecionar aqui, venho naquelas opções que a gente já baixou, tem muita opção maneira para você continuar editando. Essa aqui fica muito bonita, essa também, na verdade todas, né, ficam bem bonitas. Olha que massa. Show, né? Vou cancelar aqui que eu acho que a minha que eu escolhi ficou ainda melhor. E agora para você mandar para gráfica, por exemplo, arquivo, salvar como, escolhe PDF do Photoshop. Salva em PDF padrão PDF/X 1A-2x 2001 e salva e manda para gráfica. Maneiro? Curte o vídeo, deixa o like, deixa mais sugestões do que você quer aprender aqui no canal. Essa foi uma das principais sugestões enviadas por vocês nas minhas redes sociais, no Instagram, caso você queira seguir Alisson, arroba Alisson Bavilar, que aí fica mais fácil, né? Lá no Instagram, basta digitar meu nome que você vai encontrar facilmente. E aqui no próprio YouTube, nos comentários dos vídeos, deixa aqui que eu leio absolutamente todos os comentários. As suas sugestões são muito importantes, eu pego aquelas que vocês mais sugerem e trago pro canal. Bora aprender Photoshop comigo nos cursos da Loja Photoshop? Te espero lá também, lojaphotoshop.com.br, link aqui embaixo na descrição. E bora dominar o Photoshop juntos em 2022. Tamo junto, turma. Falou!